Olá, você sabia que o Brasil tem um índice muito baixo de concretização de negociações de fusões e aquisições iniciadas, principalmente no segmento das PMS, das pequenas e médias empresas? Ou seja, de todas as negociações de compra e venda de participação em empresas, pouquíssimos negócios são fechados com sucesso. Isso se deve a uma série de fatores. E se você quiser conhecer quais são esses fatores que levam à não concretização das negociações, se você é empresário ou profissional de alguma forma envolvido com a negociação de fusões e aquisições, assiste esse vídeo. Eu sou Alexandre Borborema, instrutor da Master Deals, que é um canal exclusivo sobre fusões e aquisições de empresas e captação de recursos para empresas. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre como conduzir a negociação de compra ou venda de participação em empresas de forma segura, prática e profissional. E vamos ao conteúdo de hoje. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você os problemas mais comuns que aparecem na negociação de compra e venda de negócios no Brasil. Esse é um vídeo muito importante para você que é empresário ou profissional que atua na área das finanças empresariais ou intermediação de negócios. Eu vou mostrar para você onde que o negócio azeda. Então, assiste o vídeo até o fim e vamos começar com uma estatística chocante. Olhando o mercado americano, que é um mercado maduro, é um mercado mais profissionalizado e tem um ambiente de negócios mais favorável, 80% das negociações iniciadas dão errado, ou seja, morrem na praia. Somente 20% das negociações de compra e venda de participação são bem-sucedidas. Essa estatística é da M&A Source e ela vale para o segmento das PMS, ou seja, das pequenas e médias empresas. Bom, no Brasil não existe um dado formal. O mercado de PME brasileiro é extremamente informal e pulverizado, não tem esse estudo feito. Mas, por experiência, observação minha e de colegas da profissão, eu posso te afirmar com certeza que é muito menor que o mercado americano. Se a gente tivesse que dar alguma estimativa, estaria aí na casa dos 10% somente das negociações iniciadas concretizadas no segmento de PME brasileira. Ou seja, de cada 10 negociações, só uma é concretizada. É um dado alarmante. E por que isso acontece? São uma série de fatores. Então a gente preparou para você um material mostrando quais são os deal breakers campeões. O que é um deal breaker? Nada mais é que um fator que contribui para que uma negociação de compra e venda seja encerrada. Então vamos lá, avançando, como então aumentar a chance de uma negociação ser bem sucedida. Eu sempre digo, se a gente quer fazer algo com uma chance maior de sucesso, a primeira coisa é entender onde pode dar errado. E é o que a gente está fazendo aqui para você hoje. Com base na nossa experiência, minha e do Estevão, de mais de 25 anos liderando processos de negociação de compra e venda de empresas, a gente trouxe aqui para você um ranking com 6 problemas mais comuns na negociação de processos de fusões e aquisições. Então tudo começa com o entendimento de onde as coisas podem dar errado para que você se prepare e entre mais fortalecido numa negociação. O primeiro, como a gente já esperava, é preço. Comprador e vendedor não chegando a um acordo sobre o preço da transação. E por que isso acontece e por que isso é muito pior aqui no Brasil do que em outros países, né? Para quem não sabe, eu trabalhei por 3 anos, depois de um mestrado na Inglaterra, também com fusões e aquisições de empresas, e é impressionante como certas características aqui do Brasil aumentam muito o problema nessa etapa da discussão do preço em relação a outros países. Aqui a gente tem alguns exemplos do tipo de problema que nós encontramos nos projetos que explicam por que vendedores e compradores muitas vezes entram na mesa de negociação com uma expectativa de preço completamente fora da realidade. Aqui alguns exemplos. Um dos exemplos é o que a gente chama da síndrome do leitor de manchete. É aquele empresário ou empresária que nunca fez um trabalho profissional de avaliação do seu negócio, nunca estudou sobre o assunto, leu num artigo de jornal que no setor dele o múltiplo de EBITDA é de 10 vezes. Se você não entendeu o que é isso, fique tranquilo que aqui no canal tem outros conteúdos falando sobre essa metodologia de avaliação, que aliás tem uma série de limitações. Mas enfim, então o empresário ou a empresária se depararam com essa informação e, sem fazer maiores estudos ou aprofundamentos, tomaram aquilo como verdade e acabam levando essa informação para a mesa de negociação, sem se preparar,
sem conseguir defender melhor se aquilo faz sentido ou não. E se apega aquilo como uma verdade e muitas vezes aquilo acaba afastando o comprador, porque ele percebe que o vendedor está com uma expectativa totalmente fora do que é aceitável para fazer uma transação. Então essa é a síndrome do leitor de manchete. Aí tem um caso que é derivado desse primeiro, né, são os amigos experts. É o empresário ou empresária, seja que está comprando ou está vendendo um negócio, que no churrasco lá escutou do amigo dele que, tava vendo no setor tal, um amigo meu vendeu uma empresa por um múltiplo de 8, 12 vezes EBITDA. O empresário escutou essa informação num contexto social, ou um amigo dele que se diz expert, mas na verdade não é, convence ele de que aquele múltiplo é aplicável para o negócio dele, sem conhecer os números, sem conhecer os detalhes da empresa. E aí o empresário, mais uma vez, toma aquilo como verdade. O próximo são aspectos subjetivos, aspectos emocionais. A gente sabe o quão difícil é empreender no Brasil. Quão difícil é montar um negócio de sucesso. A gente sabe tudo que o empresário ou a empresária tem que abrir mão ao longo de vários anos até constituir um negócio de sucesso. E muitas vezes, nos processos em que eu assessoro, eu percebo o quão difícil é para o empresário não trazer para a mesa de negociação, ou melhor, trazer para a sua expectativa de qual que é o valor justo para ele vender um negócio, essa carga emocional. Esse apego que ele tem ao negócio. É normal, porque a gente está falando de seres humanos e as emoções acabam entrando na construção da expectativa de preço. Ou seja, ele diz o seguinte, tudo que eu passei para construir esse negócio, para valer a pena vender, tem que ser por um preço muito bom. Só que, do outro lado, tem um comprador profissional. Tem um investidor que precisa ter retorno sobre esse investimento. Tem um investidor que, na maior parte dos casos, vai fazer o dever de casa e vai avaliar o negócio numa base técnica. Então, se o vendedor carrega para o preço essa base emocional, vai ser muito difícil fechar negócio. E se você coloca esse preço na mesa e ele está muito distante do que é considerado um valor justo para o seu negócio ou um valor em patamares de mercado, você vai afastar o comprador da negociação. Muitas vezes o comprador não vai nem sentar na mesa de negociação porque de cara ele foi afastado por um preço totalmente fora do que é razoável. Também Estevão, pode falar bastante sobre isso, temos vários exemplos nessa característica. E por fim, a fraca fundamentação do preço. Então mesmo um empresário que tem uma percepção de preço que pode fazer sentido, muitas vezes ele não consegue fundamentar, ele não consegue construir uma narrativa que convença o comprador de que aquele preço faz sentido. E todos esses fatores que eu acabei de falar, que explicam por que no Brasil é muito comum, nas negociações, você ter expectativas de preço da empresa muito fora do que é aceitável pelo mercado, é o baixo conhecimento de finanças no Brasil. O ambiente de negócios brasileiro é caracterizado por um conhecimento muito baixo das finanças empresariais. Então, quem domina esse tema sai na frente. Então, esse é um dos grandes objetivos, inclusive, da Master Deals, é democratizar o conhecimento sobre as finanças das empresas. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. A gente quer justamente compartilhar esse conhecimento prático que a gente acumulou na nossa profissão, de uma forma simples, para que tanto compradores como vendedores entrem melhor preparados na mesa de negociação. Então esse foi o primeiro, expectativa de preço fora da realidade. Seguindo adiante, o segundo maior deal breaker é o desentendimento sobre como vai se dar a transação. Coisas do tipo forma de pagamento, bastante comum ter problemas aqui, principalmente no segmento PME. Pensa comigo, se o comprador não tem como conseguir se financiar para fazer essa aquisição, ele vai ter que pagar a aquisição com recursos próprios ou com a geração de caixa em partes do próprio negócio que ele está comprando. Ele provavelmente vai fazer uma proposta de pagamento parcelado em 2, 3 anos, até mais às vezes. Se isso não faz sentido para o vendedor, morreu o negócio, não tem como ir adiante com a negociação. Então esse aqui é um elemento muito importante. A dica para os dois lados é: discutam esse tema o mais cedo possível na negociação, mais ou menos ali junto com o preço. Porque se você chega num acordo de preço, mas depois lá na frente descobre que a forma de pagamento não funciona
seja para o comprador, seja para o vendedor, todo mundo perdeu muito tempo em algo que poderia ter sido colocado na mesa desde o início. Então fica a dica. Outro tema super relevante é o que está sendo negociado. É 100% do negócio? Se você está vendendo um pedaço para captar dinheiro e expandir a sua empresa, você está vendendo o quê? Uma participação minoritária? Ou, dependendo do montante que você está captando, você aceita vender uma participação controladora, ou seja, vender acima de 50% do seu negócio, sem entrar aqui no mérito das implicações jurídicas do que é controle, mas vender acima de 50% é algo que você toparia fazer? Então é muito importante pensar sobre essas coisas, porque na hora de desenhar a estrutura da transação, esse tema vai surgir e acontece também de não ter entendimento sobre a participação sendo negociada e a negociação morrer. Outro ponto que pode azedar uma negociação é a discussão de earnouts. O que é isso? Isso aqui é mais uma solução inteligente do universo das fusões e aquisições para tentar resolver um possível impasse de preço entre comprador e vendedor. Vamos pegar um exemplo rápido. Pensa o seguinte, o vendedor quer vender por 100 e o comprador fez uma oferta de 70. Está muito longe. Quer dizer que os dois encerram a negociação e cada um vai para o seu lado? Não. Tem uma solução que é a solução do earnout, que é colocar um pagamento contingente. O vendedor está com essa expectativa de preço de 100 porque ele está desenhando um crescimento do faturamento do negócio e, consequentemente, do lucro na casa de 20% ao ano nos próximos 3 anos. Isso, na cabeça dele, está atrelado a um plano de ação e o comprador diz o seguinte, vendedor, tudo bem, eu topo pagar 70 para você e eu te pago esses 30 adicionais para chegar no valor de 100, que é o valor que você quer, desde que esse plano projetado que você está me mostrando aconteça. Então não vamos ficar aqui discutindo o futuro. Vamos deixar o tempo nos dizer se a tua projeção estava correta ou não. Isso que é uma solução de earnout. Nada mais é que você colocar no pagamento do preço pagamentos adicionais atrelados ao cumprimento de metas específicas. Muito bonito na teoria, algumas transações realmente acontecem com earnouts, mas é também muito difícil chegar num acordo com relação à redação dessas cláusulas, porque são muitos detalhes e você tem que prever uma série de condições, os gatilhos para que esse pagamento aconteça, como que você trata as exceções. Então aqui é um tema onde sim podem morrer algumas negociações de M&A. Seguindo adiante, outro tema que pode dar confusão, eu vou juntar os dois aqui, venda em etapas e opções de compra e de venda. Isso é comum em alguns casos quando o vendedor vende uma participação agora e o restante da participação já está amarrada contratualmente que vai ser vendida ou pode ser vendida lá na frente via uma opção de compra detida pelo comprador ou uma opção de venda detida pelo vendedor. Quando você começa também a entrar na redação dessas cláusulas, são várias condicionantes, são vários detalhes que nem sempre é fácil chegar num acordo, então aqui a negociação pode também dar errado. Seguindo adiante, o terceiro ponto que mais encerra negociações de fusões e aquisições. No Brasil, eu te diria que é um dos fatores campeões, é a presença de contingências muito altas. E o que é contingência? Contingência nada mais é que um risco da empresa que pode virar um passivo no futuro, ou seja, que pode virar uma obrigação de pagamento no futuro. Concorda comigo que esses riscos foram causados pelo vendedor, porque eles são riscos que existiam antes da transação de venda para o comprador? Então o comprador não tem nada a ver com isso e o comprador vai se proteger caso esses riscos se materializem dentro do contrato de compra e venda. E é isso que a gente vai comentar aqui. As contingências podem ser de diferentes naturezas, elas podem ser de natureza ambiental, trabalhista, tributária, societária, na área de contratos, ou seja, qualquer tema que a empresa não esteja seguindo a lei nessas áreas pode se tornar uma autuação no futuro ou, no caso dos contratos, pode virar uma penalidade
e, portanto, virar um passivo. E como o comprador se protege dessas situações? Ele, na fase de negociação da compra e venda, na fase da diligência, ele vai contratar assessores especializados que vão identificar esses riscos e que vão quantificar as contingências. Então, vamos pegar um exemplo. Uma empresa na área industrial que tem licenças ambientais vencidas e que não está seguindo integralmente as leis ambientais. Você tem algum nível de despejo de resíduos de forma irregular. Isso, com certeza, gera o risco de uma fiscalização e de uma autuação ambiental. Como essa prática ela acontece já desde algum tempo, caso essa autuação venha depois da transação e se deva ao período anterior à transação, o comprador vai querer se proteger porque ele não tem que pagar essa conta. Então é aqui que entra a importância da diligência, o comprador entender exatamente qual o risco atrelado ao negócio para que ele consiga se proteger contratualmente disso nos documentos da transação. E para o vendedor, igualmente importante conhecer esses riscos antes de entrar na mesa de negociação, porque você já sabe se você tem riscos muito grandes, ou contingências muito grandes, que muito provavelmente você não vai conseguir vender a empresa nas condições que você quer. Então, nesses casos, é melhor nem começar a negociação, é melhor não abrir as conversas, e sim se preparar, contratar consultores e arrumar a casa, diminuir a sua exposição a esses riscos, para que quando surja a oportunidade de discutir uma negociação com o comprador, você tenha contingências em tamanhos controlados, de tal forma que isso não impeça que o negócio feche. Seguindo adiante, como que o comprador se protege dessas situações nos contratos de compra e venda? Ele normalmente faz uma retenção de preço. O que é isso? Pensa o seguinte, se o comprador fez uma oferta de 100 para aquisição do negócio e depois da diligência foi constatado que existem riscos já negociados, contingências de 40, o comprador vai pagar 60 para o vendedor. Esses 40, eles vão ser depositados numa conta, que é a conta escrow, e eles vão ficar paradinhos lá por algum tempo, até que o comprador tenha conforto de que aqueles riscos prescreveram. E conforme o tempo vai passando, e conforme os diferentes temas vão prescrevendo de acordo com a lei brasileira, o vendedor pode então ir sacando os recursos da escrow gradativamente. Esse período normalmente é de 5 anos. Então esse é um mecanismo comumente usado no Brasil, que é o do depósito em garantia, que nada mais é que o seguinte: como quem causou a contingência foi o vendedor, caso isso se torne passivo, ele que tem que pagar. Se ele que tem que pagar, eu, comprador, quero garantir que ele tenha recursos para honrar com este pagamento. E, portanto, em vez de pagar 100% do preço para o vendedor, eu vou deixar parte retido numa conta garantia para que esses passivos potenciais no futuro sejam honrados. É como se fosse uma indenização dentro do contrato. Então é isso no tema das contingências. E agora o próximo item, o próximo grande deal breaker, que são desacordos negociais e de contrato. Então aqui a gente pode ter desentendimentos diversos. Tem uma série de cláusulas numa operação de compra e venda de participação em uma empresa. Elas vão depender do negócio que está sendo feito. Eu estou trazendo aqui alguns exemplos. Cláusulas que são polêmicas. A cláusula da não concorrência, que é o comprador quer se proteger na transação do risco do vendedor vender o negócio e no outro dia, com todo o seu conhecimento, montar uma outra empresa que vai concorrer com a empresa que ele vendeu. Então o comprador, para se proteger disso, exige normalmente uma cláusula de não concorrência. Outro ponto é a discussão dos resultados da diligência. Então você encontra lá contingências que em alguns casos podem ser altas, como endereçar essas contingências, se aquele tamanho todo do risco identificado pelo comprador realmente faz sentido ou se o comprador está sendo muito conservador na mensuração desse risco. Isso aqui também dá muita discussão no processo. Como se proteger desses riscos que foram identificados, a definição das responsabilidades, das garantias, da discussão da conta escrow, que é aquela conta garantia que eu comentei, como estipular as garantias e as indenizações no contrato. No caso de ser uma transação que não seja a venda de 100%, o vendedor vai receber um novo sócio no negócio, como discutir os direitos, os deveres, as responsabilidades de cada um no acordo de acionista ou no acordo de cotista.
também uma série de matérias que precisam ser discutidas e, naturalmente, pode sim acontecer desentendimento nesses temas. O quinto item de maior encerramento das negociações é a fragilidade na área contábil. É bastante comum eu chegar em clientes, mesmo clientes em empresas médias ou grandes, que têm muitas fraquezas nas suas informações contábeis. A gente precisa dessa base contábil para construir os dados históricos que vão ser o ponto de partida da construção das projeções, que é a base do valuation por fluxo de caixa descontado. Fiquem tranquilos que tem conteúdos aqui no canal sobre o tema da avaliação econômica de empresas. Essa fragilidade na área contábil, ela traz incertezas para o desenvolvimento do trabalho e diminui a credibilidade dos números aos olhos do investidor. Então é por isso que esse é um ponto de atenção importante para processos de compra e venda. Outra falha frequente que a gente encontra nas empresas é a falta de informações básicas. O comprador às vezes vem com a sua lista, com seu pedido de informações e pede alguns detalhamentos. Por exemplo, eu quero ver as vendas até o nível da margem de contribuição ou da margem bruta por cliente. Vários dos clientes que eu atendo acabam não tendo, em alguns casos, esse tipo de controle nesse nível de detalhe. Também mostra uma fraqueza para o comprador. Ou informações não confiáveis. Como o cliente não tem essa informação, ele tem que construir com base em estimativas. E aí, na hora de comprovar isso para o comprador, ele também vai estar expondo uma fragilidade. Outro ponto é relatórios gerenciais inconsistentes ou que não conversam com o contábil. No trabalho de avaliação, um dos temas importantes é você conseguir colocar lado a lado a informação contábil com a informação gerencial. Porque o número contábil é o número que dá conforto para o investidor, já que o número gerencial muitas vezes está numa planilha e pode ser qualquer coisa. Então, o número contábil precisa ter uma máscara, um plano de contas que converse ou seja conciliável com o número gerencial. Nem sempre isso é fácil nas empresas médias e pequenas brasileiras, porque tem diferenças nesses planos de conta. Tem diferenças, inclusive, nos critérios de lançamento de receitas, custos e despesas no contábil e no gerencial. E isso acaba dificultando o processo de negociação. Outro ponto importante é a falta de ferramentas básicas de planejamento e controle. São muitos os clientes que eu chego, às vezes clientes até de empresas médias, e não tem um orçamento anual implantado. E não tem práticas de planejamento e controle para olhar para o resultado mensalmente, para olhar para seus indicadores mensalmente. Isso acaba passando uma imagem de fragilidades no planejamento para o comprador. Mesma coisa na área da tecnologia da informação. Se você tem empresas de média para grande, que ainda controlam muitas informações na planilha ou manualmente, isso não pega muito bem aos olhos do comprador. Óbvio, o comprador, se tem uma empresa muito boa, com diferenciais muito grandes, não vai deixar de fazer a transação por causa disso. Talvez ele olhe para isso até como uma oportunidade de melhoria. Mas é muito bom quando você pega uma empresa preparada, que tem ferramentas de planejamento e controle, que tem um sistema de informação trabalhando as bases de dados, as diferentes áreas de forma integrada, unificada. Isso passa muita tranquilidade para o comprador. E o último dos principais deal breakers é a falta de diferenciais competitivos e outras fragilidades da empresa. Em resumo, aqui são várias situações que podem acontecer. O comprador ele definiu, quer fazer uma aquisição, por exemplo, no estado de Minas Gerais, ele achou algumas empresas que se enquadram no perfil de atuação e no tamanho que ele está procurando, e aí ele chegou para falar com uma dessas empresas. E aí ele encontra uma empresa que não tem nenhum diferencial competitivo, ele encontra uma empresa que tem um posicionamento de mercado, um posicionamento estratégico confuso, a empresa atua em diferentes nichos e aí acaba atendendo todos esses nichos muito mal, sem uma oferta específica e customizada para entregar o melhor para aquele nicho. Ela vê um corpo gerencial dessa empresa muito fraco, ela vê resultados medianos, ela vê
um churn muito alto de clientes, ou seja, a empresa gasta muito para adquirir novos clientes e depois não consegue reter esses clientes, porque obviamente ela não está prestando um serviço ou vendendo um produto de qualidade e não está entregando valor para aquele nicho específico. Ou ela vê ainda uma alta concentração de clientes. Isso é um outro fator que preocupa o comprador em alguns casos. Ele chega em um determinado alvo, uma determinada empresa que ele quer adquirir. A empresa pode ser até muito boa, ter vários diferenciais, mas 90% da receita da empresa está em um grande cliente. Isso é um enorme risco para quem está pagando um valor relevante para comprar uma empresa, porque se esse cliente não renova o contrato, aquele valor vai por espaço muito rapidamente. Então são outros pontos de fragilidades que podem dificultar a conclusão de uma negociação de fusões e aquisições. E uma coisa que o comprador vai olhar quando ele se depara com um vendedor sem diferenciais competitivos ou com fragilidades ok, naquele exemplo de Minas que eu citei, né? Será que nessa região eu tenho outras opções que atendam o que eu estou procurando, mas que tenham diferenciais competitivos, que tenha algo a mais que eu posso obter com essa aquisição? Então é muito importante para o vendedor fazer essa reflexão para que seu negócio seja atrativo quando uma oportunidade de uma transação surgir. E a gente sempre fala, né, no mundo das fusões e aquisições, que uma negociação sempre termina na praia. No caso do sucesso, a empresa foi vendida, o vendedor vai ter acesso ali a um bom dinheiro da negociação e vai para a praia curtir um pouco, ou a negociação no outro extremo morre na praia, que é infelizmente o caso aí de quase 90% das negociações iniciadas no Brasil, em que se gasta muito tempo nas negociações, as empresas gastam muitos recursos, tanto compradores como vendedores, discutindo a potencial compra ou venda do negócio e de repente chega num impasse e o negócio azeda, morre na praia. Então é muito importante se preparar para que você esteja nos 10% e não nos 90%. E aqui, para a gente concluir, a aula bastante densa, muito conteúdo, mas não podia deixar de dar algumas recomendações. Para empresas e profissionais em geral, não importa se você não está no momento ou não está prestes a negociar a compra e venda de participação. Faça um diagnóstico do seu negócio. Olhe para o seu negócio com a cabeça de um potencial comprador. Se você identificar que seu negócio tem riscos ou tem algum dos deal breakers que eu acabei de apresentar nessas 6 categorias, comece hoje a diminuir essas fragilidades. Pense sempre em manter o seu negócio atrativo para uma transação. Por que a gente sempre fala isso e recomenda isso para as empresas? Porque a gente nunca sabe em que momento vai aparecer um comprador ideal para o seu negócio. Pode ser que você esteja num negócio familiar, que esteja indo muito bem e de repente comece uma onda de consolidação no seu setor. Aquela onda, ela não vai durar para sempre. Está acontecendo uma consolidação naquele momento. Se a sua empresa talvez não estiver 100% preparada, você pode perder a chance de vender o seu negócio naquela janela de oportunidade. Então, por isso que, independente de você não estar num processo de negociação, comece hoje a preparar sua empresa, deixando ela sempre redondinha, para que quando surgir a oportunidade de uma negociação, você esteja preparado e com um negócio atrativo. É a filosofia do sempre pronto para fazer negócio se a oportunidade surgir. E para você que já está envolvido numa negociação ou está pensando em iniciar uma negociação, seja você empresário, seja um profissional que atua na intermediação de negócios, algumas dicas diante de todos os problemas que acontecem nas negociações que nós acabamos de ver. Primeiro ponto, tenha clareza do motivo para a venda. Isso aqui é muito importante. Lembra que o segundo item onde as negociações mais morrem é na estrutura da transação? Então, se você entra num processo de negociação sem clareza do seu motivo para vender, talvez você vai se surpreender com um comprador colocando um tipo de transação lá na frente no processo que não funciona para você. Então é muito importante desde o início você ter a clareza dessa transação e manifestar ela para o comprador interessado. Porque se não funcionar, você já encerra a conversa antes de gastar muito tempo. Outra dica importante, prepare-se. Um processo de compra e venda de empresas é um processo que envolve várias disciplinas. Você precisa ter muita estratégia, você precisa ter a sua empresa preparada, com os riscos que a gente acabou de falar, mitigados e controlados, para que você consiga fazer
uma transação minimamente atrativa para os seus objetivos. Então, se você quer entrar num processo desse, ele exige preparação. Infelizmente, no Brasil, principalmente no segmento de PME, eu vejo todos os dias, como assessor de M&A, um monte de empresa entrar nas negociações sem nenhuma preparação. É impressionante. Às vezes eu falo, é inacreditável como que a empresa está negociando isso sem ter feito zero preparação. Acontece, não cometa esse erro. Outra coisa que eu recomendo é você contratar um assessor financeiro de fusões e aquisições, caso você esteja pensando em vender a sua empresa ou caso você seja um diretor que vai liderar este processo na sua empresa. Por quê? Um processo de negociação de M&A, ele envolve muita preparação, muita tática, muito planejamento, muita estratégia e muita experiência. Um dos propósitos aqui da Master Deals é compartilhar toda a experiência que nós acumulamos ao longo dos 25 anos somados com vocês, para que vocês consigam evitar os erros básicos e consigam se preparar para a discussão de uma negociação desse tipo. Mas, obviamente, nada como envolver um especialista liderando esse assunto. Então, se você tem algum assessor da sua confiança ou consegue consultar potenciais assessores aí na sua região, faça isso. Eu sei que para transações pequenas não é fácil, porque os honorários dos assessores de M&A muitas vezes não cabem dentro de transações menores, por mais que esses assessores trabalhem no risco, com a famosa taxa de sucesso. Se esse for o caso, aí eu faço um reforço ainda maior para você se preparar. Estude sobre como funciona a compra e venda de participação em empresas. Envolva alguém que entenda minimamente de finança, dos aspectos financeiros, alguém da sua confiança. Por quê? Porque você vai entrar de uma forma muito mais preparada para conseguir fazer uma boa negociação. E com isso, e ouvindo aqui e vendo os vídeos da Master Deals, você vai conseguir também evitar os erros básicos que, para sua surpresa, acontecem na grande maioria dos casos. A gente vê todos os dias negociações acontecendo com erros impressionantes pela falta de preparo e pela falta de conhecimento de finanças que o ambiente de negócios brasileiro tem. Maravilha! Bastante conteúdo, eu sei. Se você não entendeu algum dos termos ou algum dos conceitos que nós exploramos aqui hoje, fique tranquilo, não te noie, é assim mesmo. Um processo de aprendizado, ele exige a exposição aos pouquinhos aos temas. Com o tempo, isso vai ficando mais familiarizado para você, é assim mesmo. E por isso que aqui na Master Deals a gente vai trazer conteúdo mastigado sobre todos os temas mais relevantes do mundo da compra e venda de negócios. Então, se você gostou, clica aqui, deixa seu like para que a gente leve esse conteúdo a mais e mais pessoas. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, que assim você vai ficar sabendo toda vez que tiver conteúdo novo por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo.